Deixa eu chamar a nossa comentarista de economia, Rita Mundim, porque a gente tem um dia quente hoje no mercado. Pesquisa Quest, divulgação do IPCA, cálculo dos impactos dessa derrota do governo na Câmara dos Deputados. Rita, começo perguntando pela pesquisa Quest. Olha, temos uma redução agora que na verdade dialoga com o IPCA, né? Pelo menos uma expressão, né? Um distensionamento do preço dos alimentos. Temos gás de graça, temos incremento do Bolsa Família, temos uma série de outras medidas que estão em estudo no governo, isenção do imposto de renda, agora a possibilidade, por exemplo, de o transporte público também subsidiado. Como é que paga essa conta toda? Seja bem-vindo e boa tarde. Oi, Vitor, boa tarde. A conta não dá para pagar. Essa conta tem sido paga ao longo dos anos com dívida. E é por isso que a relação dívida-PIB cresceu tanto nesse mandato do Lula, né? O Bolsonaro praticamente entregou para ele essa relação em 70%, está em 77,5%, e a projeção, se continuarmos nesse ritmo, é que ela chegue a 80%. É uma conta explosiva, né? Ela pode chegar a 80% até o final deste ano. Ainda mais agora com esse basta, né? Eu acho que o que aconteceu ontem na Câmara, né, foi um basta da sociedade, que já havia dado esse basta através do próprio Congresso, né? Vamos de novo na linha do tempo, o Congresso havia rejeitado o IOF. E aí o governo insistiu, foi no STF e retomou com o imposto. Chega da gente pagar a conta sozinhos, porque é como se o governo não tivesse fundo. A economia cresce, a receita do governo aumenta, a receita da Receita Federal, em termos reais, quer dizer, descontada a inflação, ela tem crescido em torno de 10% na base anualizada. Então é um saco sem fundo que só quer gastar e gastar e gastar em políticas populistas, visando manutenção de poder, visando quase que o voto daqueles, né, que não têm tanta educação, tanta formação para entender o que está acontecendo no Brasil. Se o povo não tem educação financeira, a maioria do povo brasileiro, a gente não pode querer que a maioria do povo brasileiro entenda que quando você gasta o que não tem, você se empobrece através do endividamento na taxa de juros que hoje é a maior do século. Então, o povo está ficando a cara do país, porque o povo também está tomando crédito. Então, as famílias estão inadimplentes, 70%, as empresas estão com inadimplência de 33%, e o país está beirando aí chegar no nível explosivo de relação dívida-PIB. Então, a sociedade brasileira hoje reflete a cara do país. Então, é um país que, por causa desse aumento de dívida, tem que pagar cada vez mais juros aos seus credores e pagar mais, né, tirando de onde? Do povo, porque ele não resolve o problema estrutural, que é um programa crível de corte de despesas. Então, a equação do ajuste fiscal, ela é só em cima do povo, da sociedade brasileira. Saiu um número interessante hoje. O Lula já aumentou 27 vezes impostos ao longo desses 3 anos. Ele aumentou 11 vezes impostos em 2023, 8 vezes em 2024, isso mesmo, em 2024, e 7 vezes em 2025, é quase o mesmo número. E 2025 ainda não acabou. E vamos ver como é que ele vai lidar. Ele deu uma entrevista agora numa rádio da Bahia e falou para o pessoal relaxar. Ele está indo para Roma e começou a viajar de novo. Nós vamos ter de volta o Tachad com o Lula viajando. Então, gente, essas pesquisas que estão saindo, né? Saiu uma ontem da recuperação da popularidade e essa de hoje mostrando um Lula quase que imbatível em 2026, são retratos de um momento que já está no retrovisor. Porque o momento do para-brisa daqui para frente é o momento da realidade brasileira. É o momento em que o governo ficará nu, com o pepino na mão. Qual que é o pepino? É o fiscal, que ele só agravou e não tem feito nada para melhorar. E o mercado é interessante, porque o mercado ele compra o futuro.
Quando o governo foi derrotado ontem, o mercado comemorou. E hoje nós temos a Bolsa querendo subir, ela abriu em alta, o dólar em queda, os juros futuros, ô Vitor, estou com eles aqui na frente abertos, os mais longos estão caindo mais. Estão caindo. Essa é a perspectiva de uma mudança de gestão, dada a derrota do governo ontem. Mas, ao mesmo tempo, no curto prazo, nós temos um pepinaço, que é como que o governo vai recuperar esses cerca de 40 bilhões que vão deixar de cair no caixa até 2026 por causa da derrota de ontem. O Lula já disse lá na Bahia que ele sabe como vai cobrar essa conta do sistema financeiro. É desse jeito, é simples assim, relaxa, não preocupa não. Eu voltando da viagem, nós vamos cobrar isso do sistema financeiro. Segundo ele, tem fintech que tá ganhando mais dinheiro do que banco, que está maior do que banco. Então é um raciocínio simplista, ele não leva em conta que quando você cobra a conta do sistema financeiro, o sistema financeiro repassa isso no spread. O spread é a diferença entre o preço do dinheiro para você aplicar e o preço do dinheiro quando você precisa de crédito. Então, quanto maior é o risco para o sistema financeiro, quanto maior é a tributação em cima do sistema financeiro, maior vai ser a taxa de juros praticada no crédito, qualquer linha. E a taxa básica, quer dizer, a taxa básica é a Selic. Na hora que você vai tomar dinheiro, é Selic mais, é CDI mais alguma coisa. Então, mais uma vez, além de mexer no IOF, que onerou o crédito, ele quer de novo jogar a conta no sistema financeiro e de novo tornar o crédito no Brasil ainda mais caro, no momento em que temos, repito, a maior taxa de juros do século. E é exatamente por esse comportamento do governo, que parece não gostar muito de revisar gasto, que a gente tem hoje a gente percebe um arrefecimento do IPCA, né, pelo menos um crescimento mais lento do que projetava o mercado, o IPCA avançando 0,48% no mês de setembro, acumulado de 12 meses, a gente tem uma alta de 5,17%. Esse comportamento sobre o qual você discorria agora explica exatamente essa manutenção de um patamar de juros tão elevado, mesmo com esse distensionamento, né, do ponto de vista dos preços dos alimentos, ainda que essa inflação seja bastante pressionada pelo preço da energia, né? E tem outra, né, Vitor? Como é que o crescimento do Brasil tem sido mantido? É aquele voo de galinha. Então, nós estamos tendo um crescimento nos últimos anos em cima de aumento de demanda. E esse aumento de demanda tem sido conseguido através do incentivo ao crédito. Aí é linha disso, linha daquilo e de benefícios sociais. Aí você tem o crédito do trabalhador, né? O consignado do povo, o crédito do povo, o gás do povo. Então você junta um excesso de benefícios com o incentivo ao crédito, com juros num patamar altíssimo, e você tem, no curto prazo, como resultado, um aumento do consumo. O aumento do consumo traz um aumento na geração de empregos, que faz com que haja um aumento da renda agregada, que traz mais consumo. E hoje, quando o IBGE divulgou os números, é a preocupação do IBGE, o IBGE aponta e o Banco Central perde o sono. É o nível de empregabilidade no Brasil. Nós estamos crescendo além da nossa capacidade, o tal do hiato do produto positivo, né? O Brasil deveria estar crescendo na faixa de 2,3, e nós estamos crescendo, de acordo com a divulgação do último PIB, a 3,2, né? O PIB do segundo trimestre. Anualizado, o Brasil está crescendo a 3,2. Então, isso gera pressão, porque o consumo gera pressão nos preços. E hoje, a melhor notícia hoje da inflação é que houve um arrefecimento na inflação de serviços. A inflação de serviços, ela é alimentada pelo consumo das famílias, pelo consumo do governo, né? Mas principalmente pelo consumo das famílias. Então, essa inflação ela caiu de 0,39 em agosto para 0,13 em setembro, e anualizada de 6,17 para 6,14. Mas qual é a preocupação da autoridade monetária? A inflação média está rodando a 5%.
né? Vimos aí anualizada 5,17. Então a inflação de serviços está muito acima da média da inflação. E é essa inflação que a gente tem que trazer para baixo. O Banco Central aumenta os juros para frear consumo. O governo cria um monte de taxa de linha de crédito para estimular a tomada de crédito para o consumo, além de criar novos benefícios para que as pessoas consumam. Então, o Banco Central pisa no freio, o governo pisa no acelerador e o país capota. E a sociedade como um todo paga essa conta, ao ter que conviver todo mundo com essas taxas de juros tão elevadas e uma taxa real que hoje, eu repito, faço questão de repetir isso, a taxa de juros real do Brasil hoje é maior do que quando nós tivemos a maior crise econômica, 2015 e 2016. 2000 e Dilma, a taxa real chegou a 7,5%. Hoje nós estamos com uma taxa real a 10%. Então, o juro, ele mede o prêmio de risco. Então, o risco do Brasil hoje é muito maior do que era quando nós tivemos a nossa pior crise econômica. Por quê? Porque o nível de endividamento só cresceu. Então, essa relação dívida-PIB explosiva e crescendo para financiar déficits recorrentes, quer dizer, receita menos despesa negativo, receita menos despesa negativo, todo mês o governo emite dívida. E é isso que faz com que a taxa de juros não ceda e que a gente pague essa conta de duas formas. A taxa de juros não cede, o governo não corta gastos. E quando ele não corta gastos, ele tem que aumentar receita. Como é que ele aumenta a receita? Cobrando mais impostos. Então, somos sobreviventes de um país que tem a segunda maior taxa de juros do mundo, só perdemos para a Turquia, e de um país que tem a maior carga tributária da América Latina e uma das maiores do mundo. Em média, pagamos 33,3% de imposto. O Tiradentes, né, meu conterrâneo aqui, morreu por causa do quinto. A gente estava falando de 20% na Inconfidência Mineira. Então, gente, a gente tem que refletir, porque nós estamos aceitando passivamente um governo cada vez mais ineficiente e aumentando a mordida dele em cima do setor produtivo e em cima das famílias, das empresas e das famílias. Eu adorei a expressão 2000 e Dilma, Rita. A gente conversou aqui com Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Sempre um prazer, Rita, dividir tela com você. Obrigado.